Naquela manhã, tudo parecia igual, como sempre foi. O céu estava coberto por nuvens espessas e o silêncio na grande mansão fazia ecoar até mesmo o leve tic-tac do relógio pendurado na parede do corredor principal. Dentro da casa, cada canto exalava riqueza: tapetes persas, mármore polido, quadros antigos de valor incalculável. Mas nenhum daqueles objetos conseguia esconder a sensação de vazio que pairava no ar. Era como se a mansão, por mais grandiosa que fosse, estivesse oca, sem alma. O homem que morava ali não costumava receber visitas. Fazia meses que dispensara os poucos empregados que ainda suportavam a sua amargura silenciosa. Vivia sozinho, embora cercado de tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. Mas nem ouro, nem conforto, nem segurança conseguiam calar os gritos do passado que ecoavam dentro dele quando ninguém mais ouvia. Chamavam-no de excêntrico. Outros diziam que ele era apenas um velho cansado de viver. Mas ninguém sabia a verdade. Nem imaginavam o quanto ele carregava dentro do peito. E foi justamente numa dessas manhãs comuns, onde nada parecia fugir da monotonia, que o destino decidiu bater à sua porta, literalmente. Primeiro veio o som fraco, quase imperceptível. 3 batidas secas. Depois, o silêncio outra vez. Ele até pensou em ignorar. Talvez fosse apenas o vento, mas algo naquela batida soou diferente. Humano, vivo, quase desesperado. Ele hesitou. Caminhou lentamente até a porta, ainda sem pressa. Abriu apenas uma fresta, desconfiado. E foi então que seus olhos se cruzaram com os de um menino coberto de poeira, magro, com as bochechas encardidas e os cabelos desgrenhados. Um menino que não tinha absolutamente nada, além de um olhar capaz de atravessar a alma. "Moço, o senhor tem um copo d'água?" perguntou ele com a voz baixa, mas firme. E naquele instante, tudo congelou. O tempo parou. O mundo parou. Porque aquela simples pergunta carregava dentro de si uma força que nem o próprio milionário conseguia explicar. Era como se aquele pequeno, sujo e frágil desconhecido estivesse ali para algo muito maior do que apenas matar a sede. Era como se a vida, ou talvez Deus, tivesse decidido dar a ele uma segunda chance, antes que fosse tarde demais. O pedido do menino pairou no ar, como um sussurro que se recusa a desaparecer. "Moço, o senhor tem um copo d'água?" O homem ficou em silêncio. Não respondeu. Apenas observava. Estava ali, parado, diante daquela pequena criatura suja e mirrada, como se o tempo tivesse congelado, como se fosse incapaz de tomar qualquer decisão. Era uma criança, apenas uma criança. Mas havia algo no olhar dela, algo que o incomodava profundamente. Não era medo, não era desespero, era verdade. E a verdade doía. Ele tinha água, tinha comida, roupas, espaço, abrigo. Tinha tudo, menos paz. E agora, diante de um pedido tão simples, ele se sentia desafiado. O menino não estava implorando. Estava apenas ali, firme, como se acreditasse, contra todas as evidências, que ainda existia bondade no mundo. E isso era insuportável, para alguém que há muito tempo já havia deixado de acreditar em qualquer coisa. "Vá embora", disse o homem, por fim, com a voz seca, quase áspera. "Não tenho nada para você." E então, lentamente, fechou a porta. Mas antes que ela se fechasse por completo, olhou mais uma vez por aquela pequena fresta, e o que viu quebrou algo dentro dele. O menino, parado, não chorava. Não gritava. Apenas abaixava a cabeça com uma lentidão silenciosa, como quem já esperava por aquilo. Como quem já havia batido em muitas portas e ouvido a mesma resposta. Como quem já estava acostumado a ser invisível. Quando a porta finalmente se fechou, um eco abafado percorreu a imensidão fria da casa. O milionário encostou-se na madeira, do lado de dentro, como se aquele simples gesto tivesse exigido dele mais força do que qualquer negociação milionária.
mais energia do que qualquer discurso ou viagem de negócios. Algo nele estava tremendo, e ele odiava isso. Afinal, havia anos que não se permitia sentir. Havia anos que enterrara as emoções sob camadas de orgulho, distância e silêncio. Mas agora algo estava se mexendo. E ele sabia. Lá fora, o menino se virou devagar. Começou a caminhar, com passos lentos, sem rumo, arrastando as sandálias quebradas pelos paralelepípedos da rua. Não olhava para trás. Não reclamava. Ele apenas seguia. E isso era ainda pior do que uma lágrima ou um grito de revolta. Aquela resignação, aquela aceitação, aquilo era insuportável. Porque lá no fundo, o milionário se viu naquele menino. Não com os olhos, mas com o espírito. Como se aquele pequeno desconhecido fosse o reflexo de quem ele um dia já foi, antes de se tornar quem havia se tornado. Mas ele não estava pronto para admitir. Não ainda. E então, para tentar silenciar o incômodo que ardia em sua consciência, caminhou até a cozinha, encheu um copo de água e o bebeu em um só gole, como se aquele gesto frio e indiferente fosse apagar o que havia acontecido, como se ele pudesse se convencer de que não era responsável por ninguém. Como se a dor de outro ser humano, mesmo uma criança, não tivesse nada a ver com ele. Mas ele sabia. Por mais que tentasse negar, o estrago já estava feito. Porque uma vez que a alma é tocada, ela nunca mais volta a dormir em paz. Aquela noite foi longa. O milionário tentou se distrair com seus afazeres triviais, telefonemas, relatórios, reuniões online que fingia escutar. Mas em tudo havia um ruído de fundo. O silêncio do menino. O silêncio daquela recusa sem lágrimas, sem apelo, sem revolta. Era como se a alma dele tivesse sido lavada por algo que ele não sabia nomear. E ao mesmo tempo, como se o coração começasse a bater de novo, depois de anos em coma. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido, envolto por nuvens espessas que pareciam refletir exatamente o peso que o homem carregava por dentro. Ele tentou agir normalmente. Tomou seu café em silêncio, leu os jornais. Como fazia todos os dias, olhou para as janelas fechadas da mansão, como se buscasse nelas uma desculpa para permanecer do lado de dentro. Mas então algo aconteceu. Um barulho, fraco. 3 batidas suaves na porta. Ele não sabia explicar, mas antes mesmo de abri-la, soube. Seu coração disparou. As mãos suaram. Ao girar a maçaneta, viu novamente aquele menino, o mesmo, de pé, na entrada da mansão. Estava ainda mais sujo. Os olhos estavam fundos, com olheiras que não combinavam com a idade. Mas havia um detalhe novo. Nas mãos, ele segurava uma flor. Uma flor murcha, retirada de algum jardim abandonado. Mas ainda, assim, uma flor. Voltou? Perguntou o homem, tentando soar indiferente. Mas a voz saiu falha. O menino estendeu a flor. É para sua mãe, disse ele. O milionário congelou. Por alguns segundos, sentiu-se como se tivesse levado um soco no peito. Sua mãe estava acamada há meses, doente, silenciosa. Ele raramente a via. Ela morava com ele, mas era como se morasse em outro mundo. Um mundo de lembranças, remédios e dores que ele não sabia mais como alcançar. Ela ainda tá viva, né? O menino perguntou, com a inocência desarmante de quem fala com o coração. Eu sonhei com ela essa noite. Ela estava triste, muito, e me disse que estava com sede. Por isso eu voltei. O homem sentiu as pernas falharem. Precisou apoiar-se na porta. Aquilo não fazia sentido. E ao mesmo tempo, fazia todo o sentido do mundo. Porque era verdade. Aquilo era real. Não era sobre lógica. Era sobre algo maior. Algo que ultrapassava o material, o racional. Era como se aquele menino, um estranho, um invisível, tivesse se tornado o único capaz de enxergar a dor que ele mesmo ignorava. Como você sabe disso? O milionário sussurrou, mais para si do que para o menino. O garoto apenas deu
de ombros. Eu só senti. O silêncio que se seguiu foi profundo, não do tipo que constrange, mas do tipo que cura. O homem olhou para a flor, para o menino, e finalmente para si mesmo. E naquele instante sentiu algo que não sentia desde a infância: vergonha. Mas não aquela vergonha destrutiva. Era uma vergonha que redimia, que mostrava o quanto ele havia se afastado do que importava. E então, ali mesmo, diante da inocência daquele menino de rua, ele caiu de joelhos. Não por desespero, mas por reconhecimento. Chorou. Não um choro contido, elegante, discreto. Chorou com o peito, com os olhos, com a alma. Chorou como quem desaba por dentro depois de uma vida inteira de contenção. E quando o menino, assustado, deu um passo à frente e tocou seu ombro, ele apenas segurou aquela pequena mão suja e apertou contra o coração. "Me perdoa", disse, sem saber exatamente a quem se dirigia. Ao menino? À mãe? A Deus? A si? Mesmo? Talvez a todos. Talvez a ninguém. Mas era o começo. E o menino, sem entender o tamanho daquele gesto, apenas respondeu: "Você ainda pode dar água para ela." Sim, ainda podia. E naquele instante, tudo começou a mudar. Depois daquele dia, o menino passou a ser presença constante na mansão. Não foi uma decisão planejada. Não houve um convite formal. Foi algo orgânico, natural, como se a vida estivesse apenas se corrigindo, alinhando aquilo que um dia fora quebrado. João, o milionário, não sabia como explicar, mas aquele garoto, tão frágil por fora e tão forte por dentro, havia tomado um espaço em sua rotina, em sua casa e em seu coração. A mãe de João, Dona Carmen, que há meses permanecia, quase sempre reclusa, debilitada e silenciosa, surpreendeu a todos quando, pela primeira vez em semanas, ergueu os olhos e sussurrou: "Quem é esse menino?" A cuidadora, acostumada ao silêncio da senhora, se assustou. João correu até o quarto e respondeu com um sorriso contido: "É um amigo, mãe. Ele te trouxe uma flor." Dona Carmen olhou para o menino. Seus olhos, antes opacos, ganharam um brilho que ninguém via há tempos. E então, lentamente, como se algo dentro dela tivesse sido acionado, ela levantou um pouco a mão trêmula e estendeu na direção do garoto. "Chegue mais perto, querido." O menino se aproximou e algo indescritível aconteceu. Quando os dedos enrugados da idosa tocaram o rosto dele, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela começou a murmurar um nome. Um nome que o próprio João não reconheceu de imediato. "Gabriel. É você?" O menino não entendeu, mas ficou quieto. Dona Carmen, por sua vez, começou a chorar. "Você tem os olhos dele. Os mesmos olhos. O mesmo olhar." João se sentou confuso. "Mãe, de quem a senhora está falando?" A idosa ficou em silêncio por alguns segundos, como se lutasse contra o tempo e a memória. E então murmurou: "Meu irmão, seu tio-avô. Ele morreu ainda jovem. A gente era muito pobre. Ele fugiu de casa. A última coisa que lembro foi dele dizendo que nunca mais ia dormir na rua. Nunca mais." João congelou. "E o nome dele era Gabriel?" Ela assentiu, emocionada. E então completou: "Esse menino é como se fosse ele voltando para cumprir a promessa." Aquela frase ficou ecoando dentro de João, e algo começou a pulsar dentro dele, uma inquietação, um desejo de entender, de ligar os pontos. Naquela mesma tarde, ele foi até a antiga biblioteca da família, um lugar empoeirado que mal era usado desde a morte do pai. Abriu caixas, pastas, documentos antigos, buscava qualquer menção a esse tal Gabriel. E então, entre papéis amarelados pelo tempo, ele encontrou um recorte de jornal antigo. A manchete dizia: "Menino de rua é encontrado morto por frio e fome, sem identificação." Abaixo da manchete, a foto. Não era Gabriel.
mas era o mesmo beco onde João encontrara o menino que agora vivia em sua casa. Coincidência? João não acreditava mais nisso. Começou então a investigar o passado do menino. Perguntou o nome completo e o garoto respondeu hesitante. Me chamam de Miguel, mas nunca soube meu sobrenome. João procurou registros, vasculhou instituições de acolhimento, orfanatos, cartórios. E um dia recebeu uma ligação. Era de uma assistente social. O nome completo dele é Miguel dos Santos Carvalho. Foi deixado em um orfanato aos 2 anos. A mãe faleceu após o parto. O pai, bem, ninguém sabe quem era. João tremeu. O sobrenome da mãe era Carvalho, o mesmo sobrenome de sua avó. E a ficha médica, anexada aos documentos, indicava que a mulher que deu à luz era sua prima de 2º grau, uma jovem que desaparecera da família depois de uma desavença, há mais de 10 anos. Miguel não era apenas um menino de rua, ele era da família. João caiu sentado. As lágrimas escorriam sem aviso. A vergonha o esmagava. A vida havia feito um círculo completo. Aquela criança, que ele quase enxotou no portão, era o elo perdido com a própria humanidade, com suas origens, com o que havia de mais esquecido e puro em sua história. Voltou para casa. Entrou no quarto da mãe. Ela dormia. Foi até o menino que desenhava distraído no jardim. Miguel, posso te contar uma história? O menino olhou curioso. João se sentou ao lado dele, com a voz trêmula e o olhar cheio de verdade. A história de um garoto que foi deixado no mundo, mas que o mundo trouxe de volta, porque ele tinha uma missão. E porque ele já era parte de uma família, mesmo sem saber. Miguel não disse nada, apenas escutou. E naquele silêncio, João percebeu que o elo estava feito. Eles não eram mais estranhos, e dali em diante, não estariam mais sozinhos. Naquela noite, o céu parecia mais escuro que de costume. Nem as luzes da mansão conseguiam suavizar a sensação de peso que pairava sobre os ombros de João. O silêncio da casa, entrecortado apenas pelo som distante dos grilos e o sussurro do vento, contrastava com o turbilhão que se agitava dentro dele. Miguel dormia. Aquele menino que chegou com os pés sujos, os olhos cansados e a alma marcada, agora repousava em um dos quartos da casa. Um quarto que, até dias atrás, estava vazio, esquecido. Como se estivesse esperando há anos por ele. João, por sua vez, não conseguia descansar. Sentado na poltrona da biblioteca, encarava o diário do pai que encontrara entre os documentos, antigos. As palavras do homem que fora o pilar de sua vida agora soavam ocas. Era como se a figura que ele tanto admirou fosse, na verdade, a sombra de alguém que ele nunca conheceu de verdade. Rosana me disse que a criança é minha, mas eu não posso carregar esse fardo. Faça o que precisa ser feito. Confio em você. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Era um pedido de covardia disfarçado de responsabilidade. Uma traição à própria essência da paternidade. E, acima de tudo, uma herança de silêncio que João herdara sem perceber, até Miguel bater à sua porta. Ele se levantou, caminhou até o espelho antigo no canto da sala. Encarou o próprio reflexo. Os olhos estavam vermelhos, os traços marcados por noites sem dormir. Mas o que mais o incomodava era o que via por dentro. João sentia vergonha, não da pobreza que espreitava nas origens esquecidas de sua família, não das falhas do passado, mas vergonha de si mesmo, por ter vivido tantos anos alheio ao sofrimento causado pelas mãos daqueles que ele chamou de sangue. Vergonha por quase ter repetido o ciclo, por ter hesitado em dar água a uma criança, sedenta, por quase ter fechado a porta. E, ao mesmo tempo, sentia outra coisa, algo que ele ainda não sabia nomear, mas que crescia dentro do peito como uma semente rompendo o solo depois da chuva. Um desejo profundo de reconstrução. Não da imagem da família, não da reputação, mas de algo muito mais íntimo, a própria alma. Na manhã seguinte, João foi até o quarto de Dona Carmen. A mãe estava acordada, deitada,
com os olhos fixos na janela. Dormiu bem? Ele perguntou, tentando parecer leve. João, ela respondeu, sem tirar os olhos do céu. O menino, ele é da nossa família, não é? João engoliu em seco. É sim, mãe. Dona Carmen fechou os olhos por alguns instantes. Depois suspirou. Então trate de não cometer os mesmos erros que cometeram com Rosana. Ele tem você agora. Aquela frase foi como um golpe silencioso. Não uma acusação, mas um chamado, um apelo vindo de quem já tinha visto a dor de perto, de quem também foi silenciada por décadas dentro de uma casa onde a aparência era mais importante que verdade. Naquela tarde, João chamou Miguel para caminhar com ele até a cidade. No caminho, enquanto observavam os carros, os vendedores, as árvores balançando ao vento, o menino perguntou: Por que você me ajudou? João demorou a responder. Porque por um instante, vi em você tudo o que eu perdi quando virei adulto. Ele olhou para o garoto. Porque você me lembrou do menino que eu fui. Antes do dinheiro. Antes das máscaras. Miguel continuou, andando em silêncio, mas João percebeu algo. Os passos do garoto estavam mais firmes, mais confiantes. E naquele exato momento, João entendeu. Redenção não é sobre apagar o passado, é sobre escolher, todos os dias, não repeti-lo. Na volta, ele decidiu. Faria mais do que acolher Miguel. Daria a ele as ferramentas que ninguém deu a Rosana. Abriria portas que sua própria família fechou. Porque amar, agora, significava também reparar. Significava se despir da vergonha e vestir-se da coragem de fazer diferente. O velho João, aquele que olhava o mundo de cima, já não existia mais. E o novo? Bem, ele estava apenas começando a nascer. O dia seguinte amanheceu com um céu limpo e azul, como se nada pudesse dar errado. Mas João sentia no fundo do estômago aquele peso silencioso que precede grandes mudanças. O menino, Miguel, aos poucos parecia se adaptar à nova rotina. Comia melhor, dormia mais tranquilo, falava com mais naturalidade. Mas havia algo estranho nos olhos dele. Era como se soubesse demais. Miguel não fazia perguntas infantis. Não perguntava sobre brinquedos, filmes ou passeios. Ele observava. Observava cada canto da casa, cada expressão de João, cada troca de olhar entre ele e a mãe, Dona Carmen. Seus olhos eram de um menino, mas seu silêncio era de alguém que carregava a história. João só percebeu o primeiro sinal dias depois, enquanto caminhavam juntos pela biblioteca. O cômodo, que por muito tempo ninguém usava. Lá estavam os retratos antigos da família pendurados na parede. O avô austero, o pai sorrindo em eventos formais, a matriarca ao lado de empregados. Miguel parou diante de uma foto antiga e ficou imóvel. Esse homem, murmurou ele, era bravo, né? João franziu o senho. A foto em questão era do pai dele, quando mais novo, vestido de terno ao lado de um carro antigo. Era uma imagem tirada muito antes de Miguel nascer. João nunca mostrou aquela foto ao garoto. Por quê? Você acha isso? Perguntou tentando soar casual. Porque... Miguel hesitou. Minha mãe disse que ele gritou com ela. Uma vez. Muito. O coração de João parou por um segundo. Ele se abaixou lentamente, ficando na altura do menino. Sua mãe... falava sobre ele? Miguel engoliu em seco. Olhou para João com um ar confuso, como se tivesse dito mais do que devia. Quando ela achava que eu estava dormindo, João sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era possível? A mãe de Miguel conheceu seu pai? Ele tentou puxar da memória cada detalhe, cada nome entre os funcionários, as histórias mal contadas. Mas aquele nome, o da mãe de Miguel, ele nunca ouvira antes. Mais tarde, sozinho, João pegou um álbum antigo, agora com outros olhos, passou pelas fotos tentando encontrar algo. E então viu uma mulher, ao fundo de uma das imagens de Natal, perto da cozinha, quase imperceptível. Ela olhava para a câmera de um jeito contido, como se não quisesse aparecer, mas João reconheceu.
Era a mesma mulher da carteira de identidade que Miguel trazia amassada no bolso quando chegou. O menino não só tinha uma conexão com o passado da casa. Ele era parte dele, e havia mais. Naquela mesma noite, João e Miguel jantavam juntos na cozinha quando o menino perguntou, com a naturalidade de quem fala do clima: "Você já achou o medalhão da escrivaninha? Aquele com uma flor dentro?" João deixou o garfo cair no prato. O barulho metálico ecoou como um trovão no silêncio da cozinha. "Que medalhão, Miguel?" "Um dourado. Tá dentro daquela gaveta que fica no fundo da biblioteca, atrás dos livros grossos." João não sabia o que dizer. A gaveta que Miguel mencionava era praticamente secreta. Ele mesmo só descobriu sua existência depois de adulto, por acaso. E o medalhão? Sim, estava lá. Era de sua avó, um objeto que, segundo Dona Carmen, trazia uma maldição antiga, ou uma promessa, dependendo de quem contava a história. Ele levou o menino para o quarto e voltou à biblioteca. Deslizou os livros do fundo, com as mãos trêmulas. A madeira antiga da estante escondia uma fenda. Puxou. A gaveta se abriu. E lá estava o medalhão, intacto. Como Miguel sabia? Ele voltou para a sala em silêncio. Ficou parado diante da lareira, sem saber se o que sentia era medo, espanto ou algo mais profundo. Aquela criança, suja, solitária, rejeitada, parecia ter a chave para segredos que nem os mais velhos ousavam tocar. No dia seguinte, João acordou cedo e foi até Dona Carmen. "Mãe, o Miguel falou do medalhão." Ela parou de tricotar. "Como assim?" Ele descreveu onde estava, com detalhes. E ele falou do pai, como se já o tivesse conhecido. Dona Carmen ficou em silêncio. Seu rosto ficou pálido. "João", ela disse devagar, "há muitos anos seu pai cometeu erros. Erros que mancharam essa casa. Teve uma mulher, uma funcionária, que sumiu do nada. Levou com ela uma criança pequena. Nunca soubemos o nome da menina. Só que ela tinha um jeito estranho. Um olhar intenso demais para uma criança." João se sentou. "Você acha que Miguel é filho dessa menina? Eu acho que o passado voltou. E dessa vez não quer ser ignorado." João sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Pela primeira vez em sua vida, teve a sensação de que a casa em que cresceu não era só paredes, janelas e lembranças. Era uma cápsula viva. Um relicário de histórias mal contadas, dores enterradas e segredos que agora ganhavam voz através de uma criança. Uma criança que, aos poucos, estava curando a ferida mais profunda da linhagem de João. A negação da verdade. Naquela manhã, o tempo parecia parado. O céu nublado criava uma penumbra dentro da casa, como se o mundo segurasse a respiração, à espera de algo que estava prestes a emergir do silêncio. João não conseguia tirar Miguel da cabeça, e principalmente a sensação de que o menino estava ali por algum motivo maior do que a fome ou o acaso. Miguel dormia no quarto de hóspedes, e João decidiu ir ao porão. Aquele espaço sempre lhe causara desconforto, não apenas pelas teias de aranha, pelo mofo ou pelo frio que parecia nascer do chão. Havia algo mais, como se aquele cômodo fosse um cofre de memórias que a casa queria esquecer. Ele desceu, os degraus com passos lentos, e o rangido de cada tábua ecoava com um peso ancestral. Vasculhou algumas caixas, afastou panos velhos e abriu um velho baú de madeira escura. Dentro, entre livros embolorados, encontrou uma pasta de couro rachado pelo tempo. Ao abrir, o cheiro forte de papel antigo invadiu o ar. Ali estavam dezenas de cartas, a maioria com a mesma caligrafia feminina, arredondada, cuidadosa, quase tímida. Assinadas por alguém chamado Helena. João reconheceu o nome. Helena era o nome da mãe de Miguel. Ele sentou-se ali mesmo, no chão frio, com as cartas, no cólon, as mãos trêmulas, o coração acelerado, e começou a ler. "João, eu não escrevo para cobrar nada, nem para culpar ninguém. Escrevo porque
Se algum dia meu filho bater à sua porta, quero que você saiba que ele é inocente. Não tive coragem de contar tudo antes. Tive medo. Medo da sua mãe. Medo do julgamento. Medo da rejeição. Fui embora calada, grávida, porque me disseram que não havia lugar para nós naquela casa. Seu pai... Ele sabia, mas fingiu não saber. E você era só um rapaz, gentil demais para entender o que estava acontecendo à sua volta. Miguel nasceu com olhos que carregam lembranças. Ele me pergunta às vezes por que o mundo parece não gostar dele. Eu não sei responder. Só consigo prometer que um dia ele vai encontrar alguém que veja além da sujeira, da roupa rasgada, do silêncio. E no fundo, sempre desejei que esse alguém fosse você. Com carinho, Helena. João leu e releu a carta incontáveis vezes. Cada palavra era uma flecha certeira na muralha que ele passara anos construindo ao redor da própria história. Helena... Ela trabalhara na casa, sim, mas saiu sem aviso, quando ele era apenas um adolescente. Na época, disseram que era por comportamento inadequado. Agora ele entendia. Ela foi expulsa, por estar grávida. Grávida de quem? Ele encontrou mais cartas. Algumas falavam do sofrimento de ser mãe solteira na periferia, de noites em que Miguel tinha febre e ela não tinha remédio. Outras falavam de sonhos, de voltar um dia, de ver João outra vez. Não por amor romântico, mas para fechar um ciclo, para que Miguel tivesse algo que ela jamais teve, uma chance. Ao terminar a última carta, João sentiu um nó na garganta. O porão parecia menor, o ar mais denso. Levantou-se devagar, abraçado àquele passado revelado em tinta azul desbotada. A história estava clara agora. Miguel era seu sobrinho, filho de uma mulher que ele amara em silêncio e que sua família expulsou em voz alta. Ele subiu as escadas decidido. A verdade estava finalmente fora da escuridão, e João sabia que precisava fazer algo com ela. Dona Carmen estava sentada na sala, como sempre fazia às tardes, tomando seu chá com biscoitos de limão. Vestia seu chale preferido, olhos semicerrados, como se pensasse em outra época. Uma em que controlar a casa, os filhos, os empregados, era uma questão de honra e não de justiça. João entrou com as cartas nas mãos. Sua voz saiu firme, mas embargada. Você sabia, não sabia? Ela não respondeu. Apenas ergueu os olhos, encarando o filho com a altivez de quem carrega décadas de silêncio. Sabia que Helena estava grávida. Sabia que Miguel era nosso sangue. E mesmo assim a mandou embora. João... Ela tentou dizer, mas ele interrompeu. Mãe, eu li tudo. As cartas estavam no porão. Helena nunca quis nos destruir. Ela só queria criar o filho em paz. E você tirou isso dela. A mão de Dona Carmen tremeu ao pousar a xícara na mesa. Um silêncio pesado se instalou. Eu fiz o que era necessário, João. Sua voz era fria, mas os olhos marejaram. Aquela moça... Ela não era do nosso meio. A gravidez dela ameaçava tudo. A reputação, o nome do seu pai, as aparências. As aparências. João explodiu. E o que dizer da dignidade, da verdade? Da criança que nasceu e cresceu sendo rejeitada pelo mundo inteiro? Da mulher que carregou sozinha o peso de algo que vocês esconderam? Dona Carmen desviou o olhar, mas não havia mais escapatória. Você acha que foi fácil para mim? Ficar... calada, rezando para que ninguém descobrisse? Você acha que eu dormia tranquila? Não, mãe. Eu acho que você escolheu proteger o orgulho da família em vez de fazer o certo. E agora temos que lidar com as consequências. Dona Carmen respirou fundo, os ombros curvados pelo peso das escolhas. O menino... Miguel? Ele sabe? Ainda não. Mas vai saber. Porque ele tem esse direito, e eu tenho o dever de estar ao lado dele. Ela assentiu, com um aceno lento de cabeça. Você vai criar ele? Não sei se ele vai me permitir, mas eu estarei aqui, por ele, por Helena, por tudo o que nós destruímos, sem sequer perceber o que estávamos perdendo. Dona Carmen,
Ficou ali, imóvel. Pela primeira vez, não havia ordens a dar, regras a impor, apenas a presença esmagadora da verdade. E João, ao sair daquela sala, sabia que uma nova história estava começando. Não uma história de heranças ou sobrenomes, mas de redenção, de reconstrução, de amor. O sol já se escondia atrás das árvores quando João entrou no Fórum da Infância e Juventude. O lugar era austero, com paredes brancas, corredores silenciosos e um cheiro de papel guardado por tempo demais. As luzes frias davam ao ambiente uma aparência mais dura do que deveria ter. Afinal, ali se decidiam destinos de crianças. Miguel estava com ele. O garoto usava uma camisa limpa, mas ainda olhava para o chão como quem não se sente pertencente a lugar nenhum. Seus dedos brincavam nervosamente com a barra da camisa. Era visível que ele se sentia deslocado, como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer e levá-lo de volta para a rua. João se aproximou da recepção e entregou os documentos. A funcionária, sem sequer olhar nos olhos dele, digitava rapidamente: "Está aqui para registrar. Um pedido de guarda temporária?" "Não. Estou aqui para iniciar o processo de adoção definitiva." Foi a primeira vez que ele disse aquilo em voz alta. As palavras saíram com firmeza, mas no fundo tremiam. Miguel o olhou com surpresa, e uma dúvida tão grande que parecia maior que ele. A atendente ergueu os olhos, agora curiosa. "O senhor já tem vínculo com a criança? Ele mora comigo há 3 semanas. Foi acolhido de forma informal, mas agora quero fazer tudo dentro da lei." Ela fez uma pausa e olhou para Miguel. Seus olhos desceram para o histórico impresso em uma folha. Fuga de abrigos. Comportamento retraído. Sem histórico familiar confirmado. "O senhor sabe que ele já passou por 5 instituições, não sabe?" "Sei." "E sei. O porquê. Ele não precisa de abrigo. Ele precisa de uma casa." A atendente não respondeu. Apenas carimbou um formulário com força, como se carimbasse também as expectativas de João. Horas depois, já na sala de uma assistente social, João ouviu o que mais temia. "Senhor João, o caso do Miguel é complicado. Ele é uma criança. Isso não devia ser complicado. Eu entendo, mas o Miguel está no sistema há muito tempo. O histórico dele indica instabilidade, resistência à adaptação, traumas profundos. Ele precisa de apoio psicológico, intensivo." "E o que vocês têm feito?" João perguntou, a voz começando a pesar de indignação. "Nós fizemos o possível, mas a verdade é que muitas famílias desistem dele logo nas primeiras semanas." João sentiu um nó no estômago. Miguel ouviu tudo e baixou ainda mais o olhar. Aquilo doía, mais do que qualquer fome que já tivera. "Eu não sou muitas famílias. Não vou desistir dele." A assistente social o observou por alguns segundos. Seu olhar era cético, mas havia ali um lampejo de respeito. "Vamos iniciar o processo. Mas o senhor precisa saber. Não será fácil. Terá visitas técnicas, entrevistas, avaliações constantes. E principalmente terá que conquistar a confiança dele. O Miguel é uma criança, mas carrega nas costas um mundo que muitos adultos não aguentariam." João assentiu. Respirou fundo. Olhou para Miguel, que o encarava pela primeira vez com um fio de esperança, um olhar tímido, mas vivo. "Eu enfrento o que for, desde que ele nunca mais tenha que bater em uma porta pedindo um copo d'água." A noite caiu silenciosa naquela quinta-feira. João havia passado o dia todo preenchendo documentos, buscando certidões e assinando papéis para oficializar o que seu coração já havia decidido. Miguel era seu filho. Não por sangue, mas por vínculo, por olhar, por promessa. Mas quando chegou em casa, um silêncio estranho o recebeu. O tipo de silêncio que denuncia a ausência, que pesa, que grita. Miguel não estava em lugar nenhum. João procurou no quarto, no banheiro, no quintal, nos fundos da casa. Gritou seu nome. Nada. Apenas o vento respondia, balançando o portão entreaberto. Foi então que ele percebeu. Miguel havia fugido.
Na escrivaninha do garoto, uma folha rasgada de caderno trazia uma mensagem escrita com letra trêmula. Desculpa, eu não consigo ser seu filho. Você merece alguém melhor. Não quero estragar sua vida. As mãos de João tremiam enquanto ele lia. O papel parecia pesar mais que 1 tonelada. Sentou-se na beira da cama, os olhos marejados, sentindo um vazio que só quem já amou de verdade poderia entender. E, ao mesmo tempo, o entendimento cortante. Miguel fugiu por medo. Não medo de João, mas do amor, do compromisso, da ideia de ser amado sem ter que fazer nada em troca. Miguel estava acostumado com portas fechadas, com rejeições camufladas de promessas vazias. Quando soube da adoção, tudo dentro dele entrou em colapso. Como alguém poderia querer me ter para sempre? Ele pensou. E a única resposta que sua mente marcada encontrou foi: isso é bom demais para ser verdade. João saiu pelas ruas com uma foto nas mãos. Mostrou para vizinhos, guardas, motoristas de aplicativo, visitou praças, escadarias, terminais. A cada hora que passava, o medo se transformava em desespero. Enquanto isso, Miguel caminhava entre becos, de volta ao único lugar que conhecia bem: a rua. Seu esconderijo era um estacionamento abandonado no centro, onde havia dormido antes de conhecer João. Deitado sobre um pedaço de papelão, com um moletom velho cobrindo o rosto, ele tentava convencer a si mesmo de que aquela era sua verdadeira casa. Mas o cheiro de café da manhã, a sensação de cobertor limpo, a voz baixa de João lendo um livro à noite, tudo voltava como um filme. E então ele chorou. Chorou como nunca tinha chorado, porque pela primeira vez queria ser encontrado. Era madrugada quando João, exausto, com os olhos vermelhos e a barba por fazer, parou o carro em frente ao estacionamento abandonado. Um instinto, quase espiritual, o guiara até ali. Talvez um sussurro de Deus. Talvez o silêncio da noite gritando no fundo da alma de um pai. Ele desceu devagar, pisando com cuidado entre pedaços de entulho e lixo, quando avistou uma sombra encolhida ao lado de um pilar. Miguel? O nome saiu como um sopro, quase uma oração. A sombra se mexeu. João deu mais um passo, o coração disparado. Miguel, sou eu. O garoto levantou os olhos. Estavam inchados, vermelhos, sujos. Mas eram os mesmos olhos. E naquele momento, João viu o que não conseguia imaginar. Miguel não fugira por rejeição. Ele fugiu, por achar que não merecia ser amado. Desculpa, murmurou o menino. Eu não queria sumir. Eu só não consigo acreditar que alguém como você queira alguém como eu. João se ajoelhou, sem se importar com a sujeira do chão. Estendeu os braços. As mãos tremiam, não de raiva, mas de compaixão. Miguel, você é tudo o que eu quero. Tudo. Eu não me importo com o seu passado, com o que disseram que você é. Eu vejo você. Eu vejo o menino que segura a xícara com as 2 mãos como se fosse ouro. O menino que ajeita a coberta da Dona Zilda sem ninguém mandar. O menino que, mesmo com medo, fica em silêncio só para não incomodar. Esse menino é o meu filho. Miguel caiu em prantos. Caiu nos braços de João como quem finalmente encontra chão. E ali, naquele estacionamento frio, o que deveria ser um reencontro, virou renascimento. Os dois ficaram abraçados por longos minutos. João sentia os ombros de Miguel sacudindo com o choro contido há anos, e pela primeira vez, o menino sentia que podia parar de fugir. João não falou mais nada, só segurou, só acolheu. Porque o amor às vezes não precisa explicar, só precisa permanecer. Mais tarde, ao voltarem para casa, Miguel dormiu no banco do carro, com a cabeça encostada no ombro de João. E João dirigia devagar como quem carrega um tesouro, porque era exatamente isso que ele sentia. Tinha encontrado algo precioso, e dessa vez faria de tudo para não perder. No dia seguinte ao reencontro, João acordou cedo. Enquanto Miguel ainda dormia,
Encolhido no sofá da sala, ele permaneceu parado na porta do quarto, observando-o em silêncio. Cada respiração do garoto parecia um alívio, um fio de vida reconstruído durante a noite. Mas João sabia que a batalha interna de Miguel estava longe de acabar. Ao longo dos dias seguintes, o menino manteve-se retraído. A cada demonstração de carinho, um passo atrás. A cada elogio, um olhar de dúvida. Como se o amor recebido fosse um engano que a qualquer momento seria desfeito. João entendeu que não bastava dar um lar. Era preciso permitir que Miguel se sentisse dono dele. Foi então que, numa conversa com a assistente social que acompanhava o caso desde o início, João tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele não pediria ainda a guarda definitiva. Mas João, você poderia iniciar o processo agora. Já provou que tem condições? Estrutura emocional, financeira? O que te impede? João respirou fundo. Seus olhos firmes mostravam convicção. O que me impede é o tempo dele. Miguel não precisa de um papel dizendo que é meu filho. Ele precisa de confiança, de espaço para acreditar nisso. E eu não quero pressionar. Quero que ele me escolha. Houve silêncio na sala. A assistente social nunca tinha ouvido isso de um pai adotivo. Normalmente, todos queriam oficializar logo. Mas João estava disposto a esperar, a amar no ritmo do menino. E isso, mais do que qualquer documento, provava que ele já era pai. Naquela noite, sentado ao lado de Miguel no sofá, João puxou o assunto com delicadeza. Miguel, você lembra daquele dia na padaria, quando eu disse que te levaria para casa? Só por uma noite? Miguel assentiu com um meio sorriso tímido. Na verdade, desde aquele dia, você nunca mais saiu daqui. Nem do meu coração. Mas eu preciso que você saiba que não tem pressa. Não tem pressão. Você não precisa me chamar de pai agora. Nem nunca. Só quero que saiba que, quando e se você quiser, esse lugar é seu. E eu também. Miguel abaixou os olhos. Não respondeu. Mas naquela madrugada, enquanto João dormia na poltrona ao lado, sentiu uma mãozinha pequena segurar a sua. Forte. Como quem silenciosamente dizia: obrigado por esperar. E assim, sem assinaturas ou aplausos, começou o processo mais verdadeiro de todos. O da construção de um laço que não precisava de sobrenome, mas de tempo, de presença e de amor. Foi numa tarde simples, dessas que não prometem nada. O céu estava cinzento, com nuvens preguiçosas cobrindo o sol. João havia saído com Miguel para passear no parque, uma tentativa de espairecer, de deixar que o mundo lá fora ensinasse ao menino que havia beleza além da dor. Sentaram-se em um banco de madeira, observando crianças correndo, rindo, jogando bola. Miguel, quieto, segurava um copo de suco com as duas mãos. João, do lado, não dizia nada. Havia aprendido a respeitar os silêncios do menino como parte da sua cura. Até que, do nada, Miguel olhou para João. Seus olhos estavam marejados, mas firmes, como se carregassem um peso que ele finalmente estivesse disposto a soltar. Pai, disse ele baixinho, como quem testa uma palavra nova, como quem a sussurra antes de aceitá-la. João parou. O coração, antes calmo, disparou no peito como se fosse explodir. Ele olhou para o menino com surpresa, mas não disse nada, temendo que qualquer palavra quebrasse aquele momento sagrado. Posso te chamar assim? Completou Miguel, num fio de voz. João sorriu. Mas era um sorriso diferente, molhado pelas lágrimas que ele nem tentou segurar. Ele passou a mão pelos olhos, tentando responder, mas a emoção travou sua garganta. Apenas assentiu, abrindo os braços. Miguel encostou a cabeça em seu ombro e ficaram ali, calados. Dois corações costurando uma história nova, um nome novo, um recomeço. Naquele instante, João não era apenas João. Era pai. De fato, de coração, de escolha. Alguns dias depois daquele momento inesquecível no parque,
Miguel estava mais calado que o habitual. O brilho no olhar, que começava a despontar, parecia ter se apagado temporariamente. João percebeu. "Está tudo bem, filho?" perguntou ele à noite, enquanto o ajudava a escovar os dentes. Miguel olhou para o espelho. Depois, abaixou a cabeça. "Tem uma coisa que eu preciso te contar." João sentou-se na cama com ele, já sabendo que algo importante viria. "Quando eu morava na rua", começou Miguel, os olhos fixos no chão, "eu fazia coisas feias. Eu mentia, eu roubava comida, eu xingava. Às vezes eu até brigava com outros meninos por um pedaço de pão. Eu era mau. Eu era sujo. Eu não merecia ter sido salvo. Eu não merecia ter vindo pra cá." João sentiu a dor daquelas palavras como um soco no peito. Um menino de 8 anos, falando como se carregasse o pecado do mundo nas costas. Ele puxou Miguel para o colo e o abraçou com força. "Você não era mau, Miguel. Você estava com medo, com fome, abandonado. Você era só uma criança tentando sobreviver. E isso nunca vai ser culpa sua." Miguel chorou. Chorou como quem alivia anos de culpa que não lhe pertenciam. E ali, no colo de João, encontrou algo que não conhecia. Perdão sem julgamento. "Você me perdoa?" sussurrou encolhido. "Não só te perdoo, como te admiro. Porque você sobreviveu. Você venceu. E hoje, você é meu filho. Meu presente." Naquela noite, Miguel dormiu tranquilo. Pela primeira vez desde que chegou, não teve pesadelos. Porque pela primeira vez, sentia-se limpo, livre, perdoado. O tempo passava, e a relação entre João e Miguel só se fortalecia. O menino que chegou sujo, assustado, com os olhos fugindo dos olhares, agora sorria, abraçava, brincava no jardim. Mas, apesar da transformação visível, um vazio ainda pesava no coração de João. Miguel ainda era apenas acolhido. Ele precisava ser filho. Oficialmente, legalmente, eternamente. Certa tarde, João se sentou com Dona Lourdes. Ele segurava uma pasta com papéis em branco. Mas o peso era de decisões irreversíveis. "Mãe, eu quero adotar o Miguel." Dona Lourdes ficou em silêncio por longos segundos. O tempo suficiente para João entender que aquela batalha não seria fácil. "Tem certeza disso, João? Ele é um menino bom, sim, mas... e o passado dele? E o que as pessoas vão pensar?" "As pessoas já pensam o que quiserem, mãe. Mas o Miguel, ele pensa que não é digno de amor. E isso eu não vou permitir." "Mas, filho, ele não é sangue do nosso sangue." João se levantou, o olhar firme. "Mãe, ele é sangue do meu coração. Isso basta." Mesmo com a oposição velada da mãe e comentários atravessados de outros parentes distantes, João deu entrada no processo de adoção. Preencheu formulários, falou com assistentes sociais, buscou documentos no orfanato. No fundo, ele sabia que aquela assinatura no papel seria apenas um símbolo. Porque no coração de ambos, eles já eram pai e filho há muito tempo. As coisas caminhavam bem. A escola, as refeições em família, os passeios aos domingos. A vida começava, enfim, a parecer com o que Miguel sempre sonhou. Mas a calmaria foi quebrada por algo inesperado. Uma carta. Chegou em um envelope amarelado, sem remetente. João, desconfiado, abriu com cuidado. O conteúdo era curto, mas devastador. "Se acha que pode esconder a verdade, está enganado. O pai verdadeiro desse menino não está morto. Ele sabe onde vocês estão." João leu e releu a mensagem, o coração acelerado. Havia nela uma ameaça velada, um sussurro do passado que ele pensava estar enterrado. Até então, acreditava que Miguel era órfão, era o que constava nos registros. Mas agora, a dúvida surgia como um trovão em céu limpo. E se o pai biológico estivesse vivo? E se fosse perigoso? E se aparecesse para tirá-lo? João não contou nada a Miguel naquele momento. Guardou a carta no cofre e passou a observar mais, ligar mais cedo na escola, verificar se tudo estava trancado. A paz que havia conquistado estava por um fio.
mas por dentro, ele prometeu uma coisa: eu protegerei esse menino, de tudo, até da própria história. Era uma tarde chuvosa. Enquanto João resolvia coisas no escritório e Dona Lourdes dormia na poltrona, Miguel explorava cada canto da casa grande, como fazia sempre que estava curioso. Subiu as escadas que levavam ao sótão, um lugar que João raramente mencionava. Luz fraca iluminava caixas antigas, cobertas por lençóis e teias de aranha. Miguel andava devagar, fascinado com o cheiro de passado, até que, em meio a álbuns de fotos, viu algo que fez seu coração parar por um segundo. Uma foto em preto e branco de um homem segurando um bebê nos braços. O mais estranho? O homem parecia com ele mesmo. Mesma sobrancelha arqueada, mesmo nariz fino, mesmo olhar curioso. Ele desceu com a foto nas mãos, o rosto branco como papel. Quando João o viu parado na escada, sabia que havia algo errado. Onde você encontrou isso, Miguel? Lá em cima, no sótão, respondeu com a voz baixa, e depois levantou a foto. João, quem é esse homem? Por que ele parece tanto comigo? João ficou mudo. A verdade que ele havia tentado esconder para proteger Miguel batia à porta, com o peso de uma avalanche. João trancou a porta da biblioteca com firmeza, a foto ainda em sua mão. Desceu até o quarto de Dona Lourdes. A mãe estava sentada, costurando uma manta antiga. Quando viu o rosto do filho, percebeu que algo grave estava por vir. Mãe, disse ele estendendo a fotografia. Quem é esse homem? Dona Lourdes pegou a foto. O olhar ficou distante, como se voltasse anos no tempo. Seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. É ele, não é? Insistiu João. É o pai do Miguel. João, tem coisas que são melhor deixadas no passado, disse ela, a voz trêmula. Você sempre diz isso. Mas o passado está batendo na porta. E agora é o Miguel quem vai pagar o preço das suas omissões? Lourdes abaixou os olhos. Suas mãos tremiam. O nome dele era Henrique. Ele era motorista da casa. Rosana, a mãe do Miguel, se envolveu com ele antes de ser expulsa daqui. Quando ela voltou, estava grávida. Eu não quis saber os detalhes. Mandei os dois embora. E meses depois, Henrique desapareceu. E você nunca contou nada? Nem tentou procurá-lo? A indignação de João era evidente. Eu quis apagar isso, João. Quis proteger a reputação da nossa família. Foi covardia. Eu sei disso agora. João ficou em pé por longos minutos encarando a mãe. O tempo parecia ter parado. Agora o Miguel quer saber quem ele é, e ele merece saber. Mesmo que a verdade doa, ele precisa dela para se curar. Dona Lourdes assentiu em silêncio. Pela primeira vez, concordava com o filho sem reservas. Naquela noite, Miguel acordou com sede. Ao passar pelo corredor em silêncio, ouviu vozes abafadas vindo da biblioteca. A curiosidade foi mais forte que a sede. Aproximou-se devagar e encostou o ouvido na porta. Ele se chamava Henrique, João. Era o pai de Miguel. Era a voz de Dona Lourdes, com um tom carregado de arrependimento. E por que nunca contou isso para ele? Perguntou João, com a voz cheia de mágoa. Miguel se afastou da porta como se tivesse levado um soco no estômago. Aquilo ecoava na mente dele como um trovão. Henrique, pai, mentiras. Ele correu até o quarto, fechou a porta e chorou em silêncio. Pela primeira vez, entendia por que sempre sentia que faltava uma parte de si. Agora ele sabia. E ao mesmo tempo, não sabia nada. Na manhã seguinte, Miguel não apareceu para o café. João foi até o quarto e encontrou o menino de costas, encarando o nada. Miguel? Tudo bem? Miguel virou-se devagar. Os olhos vermelhos entregavam que a noite não foi de sono. Por que você mentiu para mim? João engoliu seco.
Não havia mais como fugir da verdade. Você ouviu? Disse ele num sussurro. Ouvi tudo. Que meu pai era o motorista. Que me esconderam isso. Que minha mãe foi expulsa. Por vocês. João tentou se aproximar, mas Miguel recuou. Não encosta. Eu confiei em você. Você era como um pai. Para mim. João sentiu o golpe, mas não rebateu. Apenas deixou que Miguel colocasse tudo para fora. Eu sou só um erro que vocês esconderam. Disse o menino, antes de sair correndo pela casa, em lágrimas. O portão da casa ainda estava entreaberto. Miguel correu sem olhar para trás. O mundo que ele acreditava ter ganhado desmoronava em sua frente. Nada fazia mais sentido. De volta às ruas, ele se sentiu novamente aquele menino invisível. Aquele que todos ignoravam, sujo, perdido, faminto, mas agora ainda mais ferido, porque sabia o que era o calor de um lar, e perdeu. Ele passou a noite embaixo de uma marquise, encolhido, segurando uma foto de Rosana que havia tirado do álbum da casa. Ao seu lado, o medalhão. Me perdoa, mãe. Eu só queria entender por que ninguém me quis. Quando descobriram a fuga, a casa entrou em desespero. João foi o primeiro a sair. Pegou o carro e dirigiu pelas avenidas, becos, praças, perguntando para quem cruzasse seu caminho. Você viu um menino? Pequeno, roupa simples, cabelo bagunçado. A cada não, o coração de João afundava mais. Ele voltava aos lugares onde encontrou Miguel pela primeira vez. Parou diante da mesma lanchonete onde o havia levado para comer pão com suco, e ali chorou. Miguel, onde você está, meu filho? Murmurou com a voz trêmula. Mais do que encontrá-lo, João sentia que precisava resgatar algo dentro de si. A coragem de reparar. Não apenas um erro de família, mas gerações de silêncio, egoísmo e abandono. E no fundo, ele sabia. Miguel não era o perdido. Ele era a chance de todos se encontrarem de verdade. A noite já avançava quando Miguel, cansado e com frio, decidiu sentar-se no mesmo banco onde costumava dormir quando vivia nas ruas. Um velho mendigo, conhecido como Zeca, ainda estava por ali. O mesmo homem que, anos atrás, dividiu com Miguel um cobertor rasgado e um pedaço de pão seco. Zeca reconheceu o menino, agora mais crescido, com roupas diferentes, mas o mesmo olhar de vazio no fundo da alma. Você de novo, moleque? Fugiu do paraíso? Miguel não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Zeca puxou do bolso uma foto amassada de sua juventude e começou a falar. Sabe, eu também tive um pai. Um que nunca me olhou. E passei a vida achando que valia menos que um cachorro. Até entender que o amor que a gente precisa começa dentro da gente. Se tu esperar que alguém te ame para ser alguém, vai passar a vida mendigando afeto. Miguel olhou para ele como se escutasse uma profecia. Você não é o que fizeram com você, menino. Você é o que escolhe ser a partir de agora. Aquelas palavras cravaram fundo. Pela primeira vez, Miguel pensou que talvez não estivesse fadado à dor, que talvez ele pudesse recomeçar. Depois de horas procurando, João já não tinha mais lágrimas. Parou o carro e desceu perto de uma praça esquecida, onde as sombras escondiam os que o mundo ignora. E foi ali, ao lado de um banco enferrujado, que viu Miguel dormindo encolhido com o medalhão na mão. João não aguentou. Caiu de joelhos. O barulho o acordou. Miguel, me perdoa. Sua voz era um sussurro embargado. O menino abriu os olhos devagar, confuso, assustado. Mas ao ver João ajoelhado, chorando como uma criança, algo dentro dele cedeu. Eu não sou como meu pai, Miguel. Mas herdei a culpa dele. E se tiver que passar o resto da vida cuidando de você para tentar corrigir isso, eu vou. Miguel não respondeu, mas não recuou. João estendeu a mão, como fez no primeiro dia. E dessa vez, Miguel segurou com força. O retorno à casa foi silencioso, carregado de emoção contida. Miguel entrou e foi direto ao quarto. Mas logo ouviu a voz de Dona Lourdes. Miguel,
Venha aqui. Tenho algo para te mostrar. Na sala, sobre a mesa, havia um álbum de fotos. E ao lado dele, uma caixa antiga. Essa caixa era da Rosana. Eu guardei. Mesmo depois de tudo, nunca tive coragem de abrir. Mas acho que chegou a hora. Com mãos trêmulas, Miguel abriu a tampa. Lá dentro, uma pequena manta de bebê bordada com as letras ML, um sapatinho azul desbotado e uma carta, nunca enviada. Meu filho, se um dia você encontrar esta carta, saiba que te amei desde o primeiro segundo. Nunca te abandonei em meu coração. Você foi o maior presente da minha vida. Dizia a letra trêmula de Rosana. Miguel desabou. Dona Lourdes, em silêncio, colocou a mão sobre o ombro dele. Pela primeira vez, ela não oferecia julgamento, apenas presença. E isso bastou. Sem dizer uma palavra, Miguel pediu a João para levá-lo ao cemitério, onde Rosana havia sido enterrada. O carro seguiu em silêncio até o local. Diante da lápide simples com o nome Rosana Monteiro, Miguel ajoelhou-se. A grama ao redor estava alta, como se há muito tempo ninguém a visitasse. Ele tirou do bolso o medalhão, agora desgastado, e o colocou sobre a pedra fria. Mãe, me perdoa por ter demorado tanto a te entender. Me perdoa por ter duvidado do seu amor. Agora eu sei. Agora eu sinto. E prometo viver de um jeito que te orgulhe. As lágrimas vieram, mas não eram de revolta. Eram de paz. Miguel não precisava mais fugir. Ele estava pronto para honrar a história que o trouxe até ali. E com João ao seu lado, sentiu, pela primeira vez, que não estava sozinho. João o acompanhou até o portão do antigo orfanato São Gabriel. Miguel hesitou antes de entrar. O cheiro da madeira antiga, o eco dos corredores e até o ranger das dobradiças da porta reacenderam lembranças. O tempo ali não passava. Ficava preso nas paredes. A freira mais idosa os reconheceu. Você é o filho da Rosana. Eu reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Eles se sentaram. Com um chá simples e mãos enrugadas, a freira trouxe verdades que ardiam como sal em ferida aberta. Sua mãe chorava toda vez que vinha aqui. Ela deixava comida escondida no bolso do avental e deixava cartas. Mas nos pediram para não entregá-las. A família queria que ela desaparecesse da sua história. Miguel não conseguia conter o choro. Ela nunca te abandonou, Miguel. Nunca. Ela foi forçada. E antes de morrer, ainda pediu que cuidássemos de você caso voltasse um dia. Aquelas palavras reconstruíram um coração em ruínas. Pela primeira vez, ele pôde sentir orgulho de pertencer a alguém. De volta à casa, Miguel passou horas na biblioteca, vasculhando a história da família que por tanto tempo o ignorou. Queria entender. Queria confrontar. E então, num livro, de capa vermelha com folhas amareladas, algo caiu. Uma carta com sua data de nascimento no envelope. Era da Rosana. Diferente das outras, era direcionada não a ele, mas a João. Se algum dia você crescer e tiver consciência, espero que entenda. A criança que seu pai não quis é sua irmã. Cuide dela se puder. Proteja o que restou. Miguel. Sentiu o chão sumir. João não era apenas o homem que o resgatou. Ele era sangue. Irmão. Um novo silêncio se instalou dentro dele. Não o silêncio da dor, mas da revelação. Ele saiu da biblioteca e foi até João. Os olhos dos dois se encontraram. Você sabia? João não respondeu com palavras. Apenas caminhou até Miguel e o abraçou com força. Um abraço que não explicava tudo, mas dizia: agora você nunca mais vai estar só. Naquela tarde chuvosa, Miguel recebeu um envelope escrito com caligrafia antiga. Era de Dona Lourdes. Sentado à beira da janela, ele começou a ler. Miguel, talvez eu já esteja velha demais para palavras bonitas, mas hoje entendo que viver uma vida protegendo um nome é morrer todos os dias, sem proteger o que importa. Ela contou sobre a juventude dela, o medo, o silêncio que engoliu sua compaixão.
Contou como viu Rosana sair com os olhos cheios de amor e a barriga cheia de esperança. E nada fez. Se eu pudesse voltar, eu teria segurado sua mão. Teria gritado mais alto que o seu avô. Teria protegido vocês. No final, uma frase singela. Não sei se mereço perdão, mas, se você ainda tiver espaço, queria ser sua avó. Miguel fechou os olhos. Chorou de novo, mas não por dor, por aceitação. Semanas depois, o orfanato o convidou para um evento de reencontro. Miguel hesitou. Falar era reviver. Mas decidiu ir. No palco improvisado, com uma camisa simples e um medalhão no pescoço, ele olhou para aquelas crianças. Crianças com o mesmo olhar perdido que um dia ele teve, e disse: um dia eu achei que era lixo, que fui deixado porque não valia nada. Mas a verdade é que o mundo mentiu para mim. Minha mãe me amava. Eu só não sabia. Ele contou a história, sem floreios, sem esconder a dor. Mas ao final disse: se você está aqui, não é o fim da linha. É o começo da sua missão. Porque quem sobrevive ao abandono não nasce para viver pequeno, nasce para salvar outros. O silêncio que se seguiu não era de constrangimento, era de impacto. Uma criança no fundo da sala levantou a mão e disse: eu também quero encontrar a minha mãe. Miguel desceu do palco com os olhos marejados, mas com o coração leve. Ele havia quebrado o ciclo. Dias depois do evento no orfanato, Miguel foi surpreendido por uma ligação. Era de uma assistente social que estivera presente naquele dia. A voz dela tremia de cuidado e curiosidade. Senhor, Miguel, achamos alguém. Uma mulher que veio procurar ajuda há alguns anos. Deixou o nome da filha que havia perdido. E... bem, o nome dela é Rosa. Miguel ficou em silêncio. O chão pareceu sumir sob seus pés. Rosa. O nome da mãe que ele repetia, no pensamento desde criança, como um mantra sussurrado antes de dormir. Aquela mulher ainda estava viva? Ele foi até o centro assistencial onde ela havia feito o registro. E lá, sentado num banco de madeira gasto, viu uma mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado, mas cheio de uma esperança que só quem ama sem ver é capaz de carregar por décadas. Ela o reconheceu antes mesmo de ele falar. Miguel? Ele não respondeu de imediato. Sentiu tudo dentro dele se confundir. Raiva, saudade, medo, alegria e aquela dor antiga que por tanto tempo fora sua única companhia. Por que me deixou? Foi tudo o que conseguiu dizer. Rosa se levantou com dificuldade. Estendeu a mão, mas não ousou tocá-lo. Seus olhos transbordavam. Porque não tinha escolha. Porque quis te proteger de um pai violento. Porque achei que um orfanato te salvaria mais do que meus braços poderiam. Miguel respirou fundo. Era tudo o que ele precisava ouvir. Não, uma desculpa perfeita, mas uma verdade imperfeita. E naquele momento, entendeu. Perdoar não era esquecer o que sofreu. Era aceitar que o amor também erra. Mas ainda assim ama. Ele se aproximou. Tocou a mão da mãe e sussurrou. Eu já não preciso mais de uma mãe. Mas talvez você ainda precise de um filho. E ela chorou, como se lavasse anos de culpa. Alguns dias após o reencontro, Miguel levou Rosa até a casa onde vivia com os 2 garotos que havia adotado. Pedro e Kaique. Ele não avisou nada a eles. Queria que tudo fosse natural. Rosa estava nervosa, o olhar fugidio, o passo contido. A culpa ainda habitava sua coluna como uma corrente pesada. Quando chegaram, os meninos estavam no quintal brincando com água e terra. Riam alto, sujos como Miguel costumava ser, e livres, como ele jamais fora. Ao ver o carro, correram para o portão. Miguel, a gente plantou um feijão e ele nasceu. Ele sorriu, acenou e apontou para a mulher ao lado. Meninos, essa é Rosa, minha mãe. Eles se entreolharam. Não entenderam o peso daquelas palavras. Apenas sorriram e, como crianças, fizeram o que sabem fazer de melhor. Acolheram. Quer ver nosso pé de feijão? Rosa abaixou-se, apertando os olhos marejados e sussurrou. Quero. É a coisa mais bonita que vi em anos.
Naquele momento, ela entendeu que não tinha perdido um filho. Tinha ganhado uma nova chance de ser mãe. E Miguel, pela primeira vez, viu seus mundos colidirem sem dor. O reencontro com a mãe, o crescimento dos filhos adotivos, as histórias que ouvia nas noites ao lado da cama de Pedro e Kaique. Tudo isso acendeu em Miguel um desejo que há tempos pulsava em silêncio. Mudar a vida de mais crianças. Voltou ao orfanato. Conversou com a direção. Olhou para o antigo prédio, as paredes descascadas, os colchões gastos, e decidiu. Doaria uma nova ala, um espaço com camas quentes, biblioteca, brinquedoteca e, acima de tudo, dignidade. Durante a inauguração, não quis discurso. Pediu apenas um instante de silêncio e disse: se um copo d'água pode mudar um destino, imagina o que podemos fazer com amor, paciência e verdade. Que essa nova ala receba não apenas crianças, mas futuros. E no meio da plateia, escondida atrás das lágrimas, Rosa apertava as mãos das outras mães voluntárias. Miguel não construía apenas paredes. Construía recomeços. O vídeo do discurso de Miguel viralizou. Jornais contaram a história do menino sujo que um dia bateu na porta de uma mansão e mudou a vida de um milionário. ONGs se aproximaram. Famílias se mobilizaram. Doações chegaram. Pessoas que antes jamais pensaram em adoção passaram a considerar abrir seus lares e seus corações. O orfanato cresceu. Crianças começaram a ser vistas não como fardos do sistema, mas como sementes com potencial para florescer. Tudo por causa de um encontro improvável entre dor e compaixão. Miguel, agora, já não era lembrado como o empresário de sucesso, mas como o menino que escolheu retribuir com amor o gesto que mudou sua história. E ao ser entrevistado por uma rede de televisão, disse apenas: eu bati numa porta pedindo água, mas o que eu recebi foi lar. Agora, quero ser porta para outros. Na tela, a imagem final era de Miguel regando o jardim do orfanato, com Pedro e Kaique correndo ao fundo, e Rosa, sentada numa cadeira de balanço, bordando o nome de cada criança num pequeno pedaço de tecido. Um ciclo havia sido quebrado, um novo legado havia nascido. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava uma gaveta no quarto, Pedro, o mais velho dos filhos adotivos de Miguel, encontrou uma carta antiga. O envelope estava amarelado, escondido sob um fundo falso. Era endereçada a ele. A caligrafia era trêmula, quase apagada, da mãe biológica. Pedro leu a carta como quem segura um espelho trincado. A mãe explicava por que o deixara. Pedia perdão. Dizia que a vida havia sido dura demais, que não o esqueceu um só dia. O garoto chorou em silêncio. À noite, ao olhar para Miguel, que lhe ensinava a consertar um brinquedo quebrado, Pedro perguntou: por que a gente só é deixado quando é pequeno? Miguel respirou fundo. Sentou-se ao lado do menino. Porque o mundo é injusto, Pedro. Mas isso não define quem você é. Você foi deixado, mas não foi esquecido. E nunca mais será. Naquele momento, Pedro entendeu que ter sido abandonado não apagava o fato de que agora ele era amado. Numa reunião de negócios, anos depois, Miguel é apresentado a um idoso de fala mansa e postura altiva, um dos antigos funcionários da mansão onde sua mãe havia trabalhado. Ao ouvir o nome Rosa, o homem hesita, empalidece. Você é o filho dela? Miguel assente, os olhos fixos, e pergunta o que nunca teve coragem. Foi você quem a colocou para fora, não foi? O homem não nega. Diz que apenas seguiu ordens, que não sabia da gravidez, que teve medo. Miguel, em silêncio, apenas balança a cabeça e diz: você apagou minha história, mas minha mãe salvou minha alma, e hoje é isso que me guia. Não havia raiva, havia justiça, havia a nobreza de quem perdoou sem esquecer. E naquele dia, o homem que o expulsou da vida foi quem saiu da sala com os olhos cheios d'água. Após muitos anos de silêncio e vergonha, Rosa aceitou um convite para dar uma entrevista em um programa de rádio local. Sentou-se diante do microfone, com as mãos trêmulas. Contou sua história, a gravidez solitária, o abandono,
os anos de busca e o reencontro com Miguel. Falou da culpa, da cura e da esperança. E concluiu: eu achei que tinha perdido meu filho, mas ele me ensinou que amor não se perde. Ele espera a hora certa para florescer. Milhares ouviram, mães que se calaram, filhos que nunca entenderam, famílias que precisavam reencontrar o caminho. Rosa não era apenas mãe, agora era voz. Inspirados pela jornada do menino que pediu água e mudou tudo, o orfanato inaugurou um novo programa. Projeto Miguel, da rua ao recomeço. Era mais que um abrigo. Era um ciclo completo. Acolhida, apoio psicológico, reforço escolar, incentivo à adoção e até acompanhamento profissional. As paredes da nova ala tinham desenhos de crianças e frases escritas por elas. Uma delas dizia: aqui é onde o abandono vira abraço. Miguel chorou ao ver, mas era um choro leve, um choro de missão cumprida, e missão que continuaria mesmo depois dele. Um dia, Miguel recebeu uma carta de um homem em estado terminal. Era o antigo dono da mansão, onde ele bateu a porta pedindo água. Na carta ele dizia: eu nunca esqueci aquele dia. Você me deu mais do que eu merecia. Me ensinou que riqueza sem compaixão é pobreza disfarçada. Miguel foi ao encontro dele. O velho o esperava em uma cama hospitalar. Você me salvou com um copo d'água, Miguel. Hoje, quero te pedir perdão e te agradecer. Miguel segurou sua mão, já fraca, e disse: aquele copo de água me deu mais que sede saciada. Me deu a chance de me tornar quem eu sou. O homem morreu 2 dias depois, com paz nos olhos, e com a certeza de que o perdão existe. Anos depois, Miguel escreveu um livro contando sua história. Da calçada à reconstrução, o menino e o copo d'água não era apenas uma autobiografia. Era uma carta aberta a todos os que se sentem invisíveis, indesejados, inúteis. O livro se tornou um best-seller. Foi lido em escolas, abrigos, igrejas, tocado em prisões, em salas de terapia, em lares despedaçados. Na dedicatória, ele escreveu: a todos os que acham que são lixo, saibam que há um copo de água esperando por vocês. Um gesto que vai mudar tudo. Nunca percam a esperança. E assim, Miguel não apenas encerrou um ciclo, ele abriu milhares de portas. Em um fim de tarde, Miguel foi ao cemitério. Levava 2 flores simples nas mãos. Uma para Rosa, a mãe, que o amou em silêncio, e outra para o pai, que não soube amá-lo, mas lhe deu a vida. Diante das lápides, Miguel ajoelhou-se. Não falou muito. Apenas fechou os olhos e disse: eu perdoo vocês, e obrigado por me fazerem forte. Ao colocar as flores, o vento soprou leve, como se fosse resposta. E ali, entre 2 túmulos tão diferentes, Miguel se levantou, mais inteiro. Anos depois, numa noite fria, uma batida leve o despertou. Ao abrir a porta, Miguel viu ele mesmo anos atrás. Mas agora, em forma de uma menina, com olhos famintos e pés descalços, ele não perguntou nada. Apenas sorriu, estendeu a mão e disse: você quer um copo d'água? E o ciclo recomeçou. Não em repetição, mas em redenção. Porque quem um dia foi resgatado, nunca mais vê um pedido de socorro como algo comum. A menina não tinha nome, ou pelo menos não o lembrava. Miguel então a chamou de Esperança, porque foi isso que você me trouxe sem saber. E como Rosa fez com ele, Miguel ensinou Esperança a viver, a confiar, a rir alto. Ele contava histórias na hora de dormir, fazia panquecas nos domingos, dançava com ela no jardim. Agora, ele era o pai que queria ter tido, e Esperança. Ela era o futuro que não deixaria ser perdido. Com apoio de doações vindas do livro e de voluntários inspirados, o antigo orfanato virou o Centro de Histórias Vivas. Ali, cada criança era incentivada a contar sua trajetória. Tinham oficinas de escrita, teatro, música, pintura. Porque uma dor contada vira ponte. Um trauma silenciado vira prisão. E nas paredes, não havia retratos de santos ou presidentes. Havia desenhos feitos por crianças com uma frase, escrita em giz: aqui
Cada criança é autora da própria luz. Quando Esperança fez 14 anos, Miguel lhe entregou um livro, o seu, e disse: Filha, chegou a hora de saber quem eu fui, para entender quem você está se tornando. Ela leu tudo em silêncio, chorou, abraçou o pai com força e disse: Agora entendi por que você nunca deixou faltar amor. É porque um dia você teve que mendigar por ele. E então, ela pediu: Quero que você me ensine a fazer o mesmo por outras crianças. Inspirada pela história do pai, Esperança criou um podcast chamado Na Calçada da Esperança. Lá, ela entrevistava ex-moradores de rua, órfãos, sobreviventes. Ouvia, acolhia, chorava junto. O podcast virou sucesso, não pela produção, mas pela verdade crua. Gente que nunca teve voz, agora tinha um microfone. E no episódio de número 100, Miguel foi o convidado especial. Ele disse: Você transformou minha dor em missão. E agora transforma essa missão em voz. Tenho orgulho de você, filha. O livro, O Menino e o Copo d'Água chegou às escolas. Professores diziam que alunos choravam ao ler, que famílias se reaproximavam. Um diretor escreveu: Nunca vi alunos tão interessados em uma leitura. Pela primeira vez, entenderam o que é empatia. Miguel foi convidado a visitar a escola. Ao chegar, crianças estavam com copos d'água nas mãos. Era a homenagem silenciosa mais poderosa que já recebera. Ele chorou. Numa palestra em uma cidade pequena, um homem o abordou nos bastidores. Desculpa a ousadia, mas você é filho da Rosa? Sou. Então, acho que sou seu irmão. Silêncio. Miguel olhou o homem. Havia traços parecidos, olhos idênticos, e uma energia inexplicável. Eles se abraçaram, riram, choram. Era como se por um instante o mundo tivesse parado para reparar uma rachadura no tempo. Produtores emocionados com a história decidiram transformá-la em filme. Miguel hesitou. Sua dor seria exposta, mas aceitou. O filme estreou em dezenas de salas. Ganhou prêmios. Mas o mais importante foram as filas. Pais e filhos juntos. Casais abraçados. Crianças segurando copos plásticos no colo. Miguel assistiu à estreia na última fileira. Chorou como no primeiro dia. E quando as luzes acenderam, ouviu um menino dizer: Pai, eu quero dar um copo d'água para alguém. Miguel agora tem cabelos grisalhos, mãos calejadas, mas olhos ainda cheios de brilho. Ele caminha lentamente pelos corredores do Centro Esperança com uma bengala. As crianças o cumprimentam como um herói. Ele senta na varanda e conta histórias. Sobre calçadas, sobre fé, sobre reencontros. Esperança cuida dele com amor. E nas noites tranquilas ela diz: Pai, o mundo ainda precisa de mais copos d'água. Mas graças a você já tem mais. Gente carregando jarros. Miguel sorri, fecha os olhos e respira leve. Missão cumprida. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixa o seu like. E queremos ouvir você. Essa história tocou seu coração? Então escreva nos comentários. De qual cidade e país você está assistindo ou ouvindo essa história tão linda? Vamos mostrar que o amor, a fé e a esperança podem tocar corações em todos os cantos do mundo. Escreve aí embaixo: eu ouvi essa história de Queremos Te Conhecer.